que do céu sagrado nome zombou, que se uniu à multidão a gritar: crucifica-o já, que com furor fiz acusações. Sim, fui eu quem o fez ao Calvário subir. Sim, fui eu quem lá na cruz o pregou, que sem dó e sem pesar causou-lhe então grande dor. Hoje a mim ele diz: tu tens meu perdão. Quem é este homem afinal? Porque me ama assim? Oh, quanto mal lhe fiz, ele não considerou. Se fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é esse homem afinal, que me tem tanto amor? Porque me ama assim, eu quem o fiz sofrer, ele me perdoou. Se fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é esse homem afinal, que me tem tanto amor? Ele é meu Rei Redentor. Sim, era eu quem devia morrer. Quanto amor dá sua vida na cruz para salvar alguém, viu como eu. Queremos agradecer ao Tiago, né? O Tiago é ancião lá da igreja do Ouro Verde, né, Tiago? Uma bênção lá para a igreja. O Tiago disse para mim: pastor, vamos jogar bola sábado à noite. Eu disse: Tiago, não sou mais deste mundo. Queria ser, mas não sou mais, o Tiago. A gente vai chegando a certa idade e já não tem mais a agilidade do Tiago, né? Jovem cantor, disposto a ajudar, e nós estamos felizes porque ele cantou para nós hoje aqui. Muito bem, irmãos. Eu quero fazer um anúncio. E quero ver quem vai aceitar esse anúncio. Se você não aceitar, não tem problema nenhum. No dia 3 de setembro, nós teremos um grande evento na cidade de Leme. Vai estar conosco o pastor Luiz Gonçalves. Quem conhece aqui o pastor Luiz Gonçalves? Olha aí, ó, quase todo mundo. E quem não conhece vai conhecer, se quiser, né? Vai ser um evento de um ginásio de esporte.
coberto. Se chover não tem problema que está coberto. E você pode ir lá ouvir o pastor Luiz e alguns quartetos e conjuntos que cantarão. A programação será terça-feira, dia 3 de setembro, começando às 19h45. O que nós estamos querendo fazer? Eu quero que a igreja aqui, a irmã Maria Rosa, faça o convite para os irmãos também. Quantos querem ir? Quantos querem ir nesse evento? Levante a mão. Olha, tem alguns aí querendo ir. Quem não quer ir nesse evento? Levante a mão. Ninguém. Ninguém levantou a mão, irmão. Aí quer dizer que todo mundo quase quer ir, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos alugar um ônibus. Eu quero ver o número de pessoas que queiram ir aqui. Nós vamos ver se a gente aluga um ônibus. Depende do número, né? Que a gente conseguir uma lotação de um ônibus, nós vamos alugar um ônibus. Se conseguir lotação de 2 ônibus, nós vamos lotar 2 ônibus. Convido os seus amigos, seus irmãos. Nós precisamos do número de pessoas que queiram ir neste evento. Dia 3 de setembro em Leme. É só um dia. Vai ser um evento especial. Principalmente para os visitantes. Então, se os visitantes quiserem ir, vão dentro do ônibus. Para o ônibus aí, lota de gente e leva embora. Para Leme, depois traz depois da reunião. Tá bom? Então, nós temos que saber quantas pessoas vão para a gente alugar os ônibus. Tá ok? E nós vamos fazer isso em todas as igrejas para ter um número certo. Mas não dê o seu nome se você não quer ir. Certo? Porque aí nós vamos alugar o ônibus, contando. Conte também as pessoas que você convidou, talvez um vizinho, um amigo, né, que quer ir também. Conte o número de pessoas exato, nós queremos aqui do grupo, que vão para esse evento dia 3 de setembro. Tá bom? Muito obrigado. Então, esse vai ser um evento imperdível. Eu vou estar lá. Vou funcionar como diácono. Aquele que fizer bagunça, leva um puxão de orelha. Jamais, irmãos, eu preguei um sermão que não fosse para mim mesmo, em primeiro lugar. Jamais eu preguei um sermão em que não me ajudou. Em que não me ajudou no crescimento espiritual. Minha esposa está me lembrando do negócio aí. Eu estava esquecendo, viu, irmã? A esposa serve para isso, né? Ela está fazendo um sinal para mim, levantando o braço quase no teto lá. É o seguinte, irmãos. Esse ano, o batismo da primavera vai completar 50 anos. Então o que eles fizeram? Fizeram uma medalha desse tamanho, ó, para aqueles que se batizarem no batismo da primavera. Com um negócio aqui vermelho e a medalha aqui embaixo, uma medalha de cobre. 50 anos do batismo da primavera. Então, aqueles que quiserem se batizar no batismo da primavera agora em setembro, se vocês soubessem, eles batizavam agora, né? Não pode. Então, vai receber essa medalha, que essa medalha foi preparada agora para o batismo da primavera. Eu não trouxe, esqueci a medalha em casa, a próxima reunião eu vou trazer, viu, irmão? Para mostrar para vocês a medalha linda dos 50 anos do batismo da primavera. Para aqueles que batizaram. E se tiver gente para batizar aqui, nós vamos montar o tanque. Está lá em casa o tanque. Até emprestei o tanque, foi um negócio extraordinário. A lona estava meio ruinzinha, que era uma sacola, né? E eu emprestei o tanque, os irmãos lá de Campinas fizeram uma sacola nova. Agora o tanque está mais novo ainda, viu, irmão? Está melhor ainda. O tanque está lá em casa. Mas aqui tem um tanque também, né? Tem um tanque. Muito bem, irmãos. Então nós temos que pregar aquilo que resolveu os problemas da nossa vida, os nossos dramas, as nossas escolhas. E este assunto aqui me ajudou bastante a enfrentar a vida cristã. Por quê? Porque eu já fui batizado há algum tempo. Existem irmãos aqui que já foram batizados há algum tempo, que são cristãos. E nós vivemos num mundo de pecado. E às vezes nós enfrentamos situações que
nos vem a raciocinar: por que será que eu estou passando por essa situação? Por que será que o inimigo está me tentando desta maneira? Por que será que eu tenho esse espinho na carne, né? Que nem o apóstolo Paulo falou, né? E até eu fiquei sabendo um tempo atrás aí que um pastor adventista, viu? Lá em Madureira, desesperado, foi no banheiro, amarrou uma corda no pescoço, primeiramente mandou a mulher para a casa dos pais, sem saber, e desesperado amarrou uma corda no pescoço, se pendurou no banheiro e morreu. Depois de 6 dias acharam ele lá pendurado. E ele escreveu uma carta, eu estava cheirando mal. Ele escreveu uma carta dizendo o seguinte: eu não consegui viver como cristão. A única saída para mim foi a morte. Tento andar pelos caminhos de Deus, mas eu não consigo. Foi isso que ele disse. Notem, há pessoas que são líderes e que estão vivendo este grande problema espiritual. Alguns não conseguem, ou pensam que não conseguem. Mas eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia. O texto base está em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos ver se nós conseguimos ou não. O que nós devemos fazer, né, para vencermos o pecado e sermos vitoriosos como cristãos. Capítulo 7. Romanos capítulo 7. A partir do verso 15. Olha o que o apóstolo... Sabe quem foi Paulo, irmãos? Sabe quem foi Paulo? O maior pregador do Novo Testamento. O que mais escreveu cartas às igrejas. O maior missionário da igreja do Novo Testamento. Um homem de Deus, culto, inteligente. E olha o que ele diz para nós aqui, para que nós nos confortemos. Olha aqui, irmãos. A partir do verso 15, 7 a partir do verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que? Mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. E agora o versículo 21, então o querer fazer o bem, encontro a lei da qual resiste em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nossa, irmãos, que palavras duras o apóstolo Paulo nos apresenta. Será que através dessas palavras do apóstolo Paulo nós não podemos vencer o pecado? Pois ele mesmo não conseguia, ao dizer aqui que existia outra lei que guerreava contra a lei espiritual, que era a lei da carne, a lei do pecado. Por várias vezes o apóstolo Paulo pediu a Deus para que tirasse o quê? O espinho da sua carne. E por 3 vezes Deus disse: a minha graça o quê? A minha graça te basta. Esta luta o gigante apóstolo Paulo enfrentou durante toda a sua vida. Mas no final da vida, o que disse o apóstolo Paulo? Quais foram as palavras? Combati o quê? Diferente dessas palavras. Combati o bom combate. O que mais?
Acabei a carreira e guardei o quê? A fé. Desde agora, a coroa da justiça me está o quê? Reservada. Aí está, irmãos, no final ele teve a certeza. A luta que existia do coração do apóstolo Paulo foi vencida. Agora, alguns pensam que o espinho da carne do apóstolo Paulo era a sua cegueira, né? Vocês já não ouviram falar isso? Ele caiu do cavalo lá na estrada de Damasco e ele teve esse problema sério lá e nunca mais, alguns dizem, ele recuperou a sua visão. Ele tinha dificuldade para enxergar e ele pediu a Deus por 3 vezes que tirasse a sua cegueira. Mas isso não é verdade, irmãos. A Bíblia dá uma outra visão para nós do problema do apóstolo Paulo. Eu acredito nessa outra visão. Qual era realmente o problema do apóstolo Paulo? Abra sua Bíblia ali, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 7. Romanos 12, verso 7. Diz aqui: se ministério, dediquem-nos ao ministério, ou se ensina, me fazê-lo, né? No fazê-lo, ou se exorto, faço com dedicação. O que mais? Com liberalidade, o que preside com diligência. Não é este verso que eu quero. Me desculpe. Eu acredito que é Coríntios. Coríntios capítulo 12, verso 7. Desculpe. Eu estava vendo aqui e não é esse verso. 12, verso 7. Segundo Coríntios 12, 7. É este verso mesmo. Segundo Coríntios, verso 7. O que diz ali? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho que? Na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Qual era o espinho da carne que nós encontramos aqui que o apóstolo Paulo enfrentava, irmãos? O orgulho. Ele era um grande homem. Ele era um homem inteligente, um grande apóstolo. Mas este espinho que Deus colocou na vida dele, a Bíblia diz aqui que ela para que ele não se orgulhasse. Então o orgulho muitas vezes tomava conta do coração do apóstolo Paulo. E o orgulho, irmãos, é um pecado que existe em nosso meio. E às vezes ele é um pecado, como se nós dizemos assim, um pecado que nós não encaramos como seja um pecado grave. Uma pessoa orgulhosa, não é verdade? Ela não é disciplinada na igreja. Uma pessoa orgulhosa, ela não passa por escolhas difíceis da igreja, sempre é colocada, às vezes apesar do orgulho que ela tem, ela é colocada em seu cargo. Quando se tem uma comissão de nomeações, a pessoa que é orgulhosa, às vezes nós pensamos assim, olha, aquela pessoa é um pouco orgulhosa, mas nós não temos outra pessoa para colocar no cargo, vamos colocar ela mesmo, né? Ela vai continuar fazendo o trabalho. Agora, se a pessoa ela é adúltera, né? Aí nós falamos assim, não, essa não, porque essa daí cometeu adultério, comete adultério, é um pecado muito mais grave. Mas para Deus, irmãos, de acordo com a Bíblia, não existe pecado bom e pecado ruim.
Não existe pecado menos grave e pecado mais grave. Todos os pecados para Deus são iguais. E o orgulho, irmãos, é um dos maiores pecados que existe. Porque nós sabemos que o orgulho começou no céu. Lúcifer queria ser Deus. Um anjo criado por Deus queria ser igual a Deus. E ele foi expulso do céu. E não pôde mais ter lugar lá no céu para ele. Porque o orgulho, irmãos, para Deus é um pecado muito grave, como também os outros pecados. Mas para o ser humano não é. E quando uma pessoa é orgulhosa, muitas vezes, ela camufla esse pecado. Ela disfarça. Ela não mostra claramente. Mas Deus conhece o coração. E Deus conhece as intenções. E este orgulho muitas vezes dominava o coração do apóstolo Paulo. Ele olhava para as pessoas menos cultas, ele olhava para as pessoas que não tinham o conhecimento que ele tinha, e muitas vezes tinha a tendência de menosprezar as pessoas, de encostar as pessoas. É o que dá a entender aqui. É o que dá a entender nesse verso. Muitas vezes ele tinha a tendência de se sentir exaltado, o maior, o mais importante. E Deus o quê? Deus, ele chamava a atenção do apóstolo Paulo. Você não deve ser assim. Você deve pensar diferente. E permitia que ele tivesse esse espinho na carne do orgulho, e ele vivia lutando com esse sentimento em seu coração. E eu pergunto, irmãos, será que nós também, talvez não tenhamos um sentimento pecaminoso, que nós temos lutado todos os dias, que nós temos enfrentado, que nós precisamos curar, que nós precisamos que ele cicatrize, para nós termos uma vida mais completa? Por quê? Porque a tendência da carne, irmãos, quando esta tendência que nós temos para o pecado domina o nosso coração, qual é o sentimento que nós temos? Que nós não conseguimos vencer. Nós temos um sentimento ruim. E nós sabemos quem que realmente nós somos dentro do nosso coração. Pode ser que eu, pastor, não saiba o que você pensa, o que você faz, ou as suas lutas diárias, o que acontece na sua vida, o que você tem lutado contra o pecado, porque uns têm tendência para serem violentos, outros têm tendência para serem orgulhosos, outros têm tendência para ser viciados em alguma coisa, talvez cigarro, bebida, para não falar nas outras coisas também que as pessoas têm tendências hoje, né? E nós temos que lutar contra essas tendências. Mas contra elas, irmãos, podemos ser vitoriosos. As nossas tendências, elas podem ser vencidas pelo poder de Deus. Quando nós nos entregamos o nosso coração a Jesus, nós somos justificados por Ele. Mas agora vem o caminho da santificação, o caminho para vencermos as nossas tendências. E este caminho, às vezes, é um caminho difícil, um caminho de lutas, e nós não podemos vencer sozinhos, só com a presença de Cristo. Cristo pode nos ajudar a vencer, só Ele pode nos ajudar a vencer. E num certo momento da vida de Paulo, ele percebeu que ele não poderia sozinho conseguir vencer as suas tendências do orgulho. E Jesus falou com ele: a minha graça te basta, acredite em mim, confie na minha graça, confie na minha salvação, eu lhe farei vitorioso, se você realmente confiar e colocar a sua vida em minhas mãos. Sabe o que acontece conosco? Nós queremos vencer às vezes as nossas tendências sozinhos, sem Deus. Talvez o apóstolo Paulo, em um momento da vida, também pensou assim: eu vou vencer sozinho, eu vou conseguir me libertar, eu consigo, eu faço, eu realizo. Quantas igrejas já fundei,
Quanta coisa já fiz para Deus? Será que eu não posso vencer? E ele percebeu que ele não conseguia. Sempre vinha à tona aquele sentimento, aquele espinho, aquele problema. Ele percebia, abria os seus olhos. Não é assim. E esta é uma lição para nós, irmãos, como cristãos. Nós estamos nesse mundo, irmãos, para vencermos. E só podemos vencer com o poder de Deus, com a companhia de Deus, Ele estando ao nosso lado. Deus disse ao apóstolo Paulo: é na tua fraqueza que você vai depender de mim, e na tua luta, na tua guerra, nos teus fracassos, que você vai ser transformado e vai sentir que eu preciso estar ao seu lado para que você seja um grande vencedor, que a sua natureza maldita pecaminosa, e é também a nossa natureza, possa ser vencida. Até quando, irmãos, esta natureza vai acompanhar a nossa vida? Até quando? Até quando nós vamos lutar para sermos vencedores? Será que no batismo isto acaba? Será que no momento da nossa vida esta luta acaba? Em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 52, vamos ver se é o verso. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. É nesse verso mesmo. Eu quero ler o verso 51. Depois o 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Dormir aqui está dizendo que é a morte. Mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos o quê? Transformados. Quando acontecerá isto, irmãos? Na volta de Jesus. Quando nós seremos transformados e libertos de todo o sentimento do pecado, de todas as consequências do pecado, de todo o sentimento ruim, talvez do orgulho, da vaidade, de nossas tendências herdadas e cultivadas, totalmente, quando Jesus voltar. Mas até lá, irmãos, esta luta continua. E nós não podemos nos desesperar. Nós não podemos nos desanimar. Nós não podemos abaixar a cabeça. Nós não podemos parar no meio do caminho. Eu não consigo. Eu não faço. Eu nunca vou ser desta maneira. Isto não é verdade. Porque um dia você será por completo. E você pode começar a sua transformação hoje, mas quando Jesus voltar, Ele vai lhe transformar completamente, e você não terá mais nenhuma tendência para o pecado, nenhuma guerra mais existirá no seu coração, mas você será uma nova pessoa, sem o pecado e sem as consequências do pecado. Mas isso acontecerá só na volta de Jesus. Por isso nós não podemos desanimar, nós não podemos parar no meio do caminho. Se alguma tentação está nos atrapalhando, se algum sentimento ruim está batendo na porta do nosso coração hoje, vamos olhar para Jesus e dizer: Senhor, me ajude a vencer, como o apóstolo Paulo fez. Senhor, fortaleça a minha caminhada. Senhor, segure a minha mão. Tire de mim esse espinho da carne. Pode ser que Jesus diga: não, não vou tirar. A minha graça te basta. Confie. Acredite. No final eu vou lhe libertar totalmente. Mas ainda não vou tirar agora. Essa luta vai continuar um pouco para você ser dependente. Dependente de mim. E desta maneira, irmãos, nós seremos o quê? Vencedores. Porque dependemos de Cristo.
Sabe o que acontece conosco? Às vezes queremos ser o que nós não somos. Às vezes pensamos o que nós não deveríamos pensar. Às vezes acreditamos tanto em nós mesmos e nós não somos nada sem Deus, sem a sua companhia. Sem Ele nós não podemos vencer, irmãos, os nossos vícios, as nossas tendências e os nossos pecados. Só Ele pode nos ajudar. Eu li uma história algum tempo atrás, numa revista, que diz assim: uma bola de basquete em minhas mãos vale R$50, mas nas mãos de Michael Jordan ela vale R$5.000. A diferença só depende das mãos que segura. Uma raquete de tênis nas minhas mãos vale alguns reais, mas nas mãos de Rafael Nadal, milhares de reais, porque é um grande jogador de tênis. Uma vara nas minhas mãos serviria apenas para afugentar alguns cães, mas nas mãos de Moisés abriu um caminho seguro através do Mar Vermelho, para que o povo passasse em terra seca. O estilingue nas minhas mãos serviria somente para brinquedo, para brincar, como as crianças fazem. Mas nas mãos de Davi foi uma arma poderosa, capaz de derrubar o gigante Golias, o maior lutador da época, o maior guerreiro da época. 2 peixes e 5 pães serviria talvez para mim para apenas um lanchinho, 2 peixes e 5 pães, mas nas mãos de Jesus, irmãos, se multiplicaram e alimentaram milhares de pessoas. Depende das mãos que segura. Por isso, ponha as suas ansiedades, as suas preocupações, os seus temores, os seus sonhos, os seus alvos, os seus relacionamentos, a sua família, as suas enfermidades, as suas lutas, nas mãos de quem? De Deus. Ele pode realizar um milagre. Depende das mãos que segura. Depende das mãos que nós confiamos. E as mãos que nós precisamos confiar e acreditar são as mãos de Deus. A única esperança. Eu vi esses dias aí e fiquei aterrorizado. Um menino, juvenil ainda, com um revólver, matou a sua família, os seus próprios pais. Que coisa, que mundo, que decepção. Um menino com cara de anjo, loirinho, bonito, revólver, atirando nos pais, matando a sua família, matou a sua família. Foi enterrado aqui em Rio Claro, a família dele, cidade vizinha. Que mundo nós estamos, irmãos? As tendências não dominadas pelo poder de Deus, as tendências do coração humano, quando elas ficam sem a orientação de Deus, sem a direção de Deus, se tornam nesses acontecimentos terríveis que nós estamos presenciando. Por isso precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus hoje e pedir: o Senhor, dirija a minha vida, a minha família, os meus problemas, esteja comigo. O Senhor é a única solução. O Senhor pode me ajudar. Eu dependo do Senhor. Eu não posso realizar nada sem o Senhor. E Jesus vai lhe ajudar. E como o apóstolo Paulo disse no final da sua vida, combati o quê? O bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Você vai dizer as mesmas palavras.
E quando ele voltar, você receberá a transformação completa e herdará a Canaã celestial. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos ilumine. É o meu desejo e minha oração. Amém. Desculpe alguma falha, viu, irmãos? Desculpe. Que Deus abençoe. Bom, para encerrarmos esse culto, vamos entoar o hino